Porque crianças não devem ter um gostinho tão bom, né? Mas quem sou eu para discutir questões culinárias? Olá, terráqueos! O meu nome é Jade e eu tô um pouco doente, então se minha voz ficar um pouquinho fanha, estranha, sei lá, não reparem, tá bem? Então, amores do meu coração, eu vim falar hoje do filme A Entidade. Mas por que eu vou falar de um filme de 2012? Simples! Ontem, 3 de setembro, estreou nos cinemas A Entidade 2. Eu vi e achei sensacional, mas isso é um assunto para um próximo vídeo que, por sinal, vai sair segunda-feira, então não percam, tá bem? A Entidade foi lançada 12 de outubro de 2012. O roteirista e o diretor são as mesmas pessoas, é o Scott Derrickson. Eu devo ter falado o nome dele errado, mas tudo bem. O orçamento desse filme foi de mais ou menos 3 milhões. Sim, galerinha, 3 milhões. É muita grana. E lá nos Estados Unidos, ele conseguiu arrecadar por volta de 47.451.277 ingressos. E aqui no Brasil, ele conseguiu arrecadar por volta de 422.663 ingressos. Somando isso tudo, dá uma grana preta e que se eu tivesse na minha conta, eu seria muito feliz. Fica a dica. Então, vamos falar da história, né? Então, galera, Ellison, que é um dos personagens principais, convive com a sua mulher e seus 2 filhos, que é uma menina e um menino. Ele é um escritor de romances policiais e o primeiro livro que ele fez, eu acho que não é o primeiro livro que ele fez, mas é um dos que teve mais sucesso, é Sangue de Kentucky. No filme, eles não dão detalhes desse livro, eles só falam por alto mesmo. Mas, depois dos seus 15 minutos de fama com esse livro, ele resolveu escrever outro. Esse novo livro dele tem um assunto meio macabro, que é a respeito de uma família que foi assassinada e de uma criança que desapareceu. Já não bastasse querer escrever de um assunto tão gore e tudo mais, ele resolve se mudar para a casa do ocorrido. Sim, galerinha, ele vai pra casa onde a galera morreu lá e a menina desapareceu. Tipo, que doideira! Parabéns, meu amigo, você é muito inteligente, hein? Jesus! Enfim, é o seguinte, a família dele não sabe o que aconteceu naquela casa e muito menos o assunto que é tratado no livro. A família dele só quer o dinheiro, não é? Essa é a verdade, não quer saber o que o cara tá fazendo. Ah, você quer falar de todo mundo morto? Ok, eu não quero saber, eu só quero dinheiro. Seus interesseiros. Então, vamos continuar. Nessa casa, no sótão dessa casa, ele acha uma caixa com alguns rolos, né, de filme e uma câmera Super 8. Curioso para saber o que tem ali, ele resolveu assistir. E galera, é tenso. Simplesmente ele vê um monte de família sendo assassinada e uma criança desaparece. E mais, dá a entender que eles são envenenados e que tem um símbolo estranho em todas as filmagens tem um símbolo estranho do ocultismo. Sem entender, intrigado porque aquela caixa estava lá, ele queria saber por que aquela caixa estava lá e quem eram aquelas pessoas e para onde que aquelas crianças foram parar. Tipo, uma criança desaparece, tipo, como assim? Ele começa a ter a ajuda de um policial da cidade lá que ele tá morando agora, que chama Policial Fulano de Tal. Sim, esse é o nome do policial. O policial começa a ajudar ele, começa a achar algumas respostas e vai fazendo sentido e tudo mais. Mas quanto ao símbolo do ocultismo, o policial indica um professor de faculdade que entende disso, chamado Jonas. Esse professor explica algumas coisas pra ele e tudo mais. Já vou falar pra vocês, ok? Mas ele começou a notar que tanto na história que ele está escrevendo quanto nos rolos de filme sempre tem a mesma base. Qual seria? Uma família morta, uma criança desaparecida, a família dá a entender que foi envenenada, um símbolo estranho e as casas. As casas eu não vou conseguir explicar exatamente, mas
É como se fosse um ciclo vicioso. Por exemplo, eu tô morando aqui, minha família morre e eu desapareci. Aí você, sem saber desse ocorrido, mora na minha casa e aí, por algum motivo, você resolve voltar para sua casa antiga. Aí sua família morre, você desaparece. Todas as crianças desaparecem, sempre. É sempre uma criança que desaparece. É mais ou menos isso. E fica um ciclo vicioso sem fim. E agora vamos ao símbolo do ocultismo, que o professor Jonas explica para o Ellison. Eu vou ler aqui, porque eu não ia lembrar de cabeça. Então, prestem atenção, porque é muito interessante. O símbolo. O símbolo é associado a uma adoração de uma divindade pagã da época dos babilônios, chamado Baku ou bicho-papão, devorador de crianças. Ele consome a alma da criança para sobreviver. Ele meio que quer ser imortal. Ele procura alguma forma de enganar a criança no mundo físico para prender elas no seu mundo inferior e consumir a alma delas através do tempo. Qualquer adoração a essa divindade incluiria um sacrifício de sangue ou comer uma criança por inteiro. Por isso, a sátira no início. Rimou até. Então, galera, ele explica isso e aí começa a acontecer um monte de trem e tudo mais. Eu não vou poder mais dar mais detalhezinhos, porque senão eu vou começar a dar spoiler aqui e vocês vão me matar, né? Agora vamos à minha opinião quanto ao filme. Ver ou não ver, eis a questão. Vejam, sem sombra de dúvidas, sem pensar duas vezes. Eu gosto muito desse filme, só tem um probleminha. Depois que você vê ele pela segunda vez, ele perde a graça. Você já sabe tudo o que vai acontecer, porque fica previsível, mas vale a pena você ver pela primeira vez. E é aquele clichê do século XXI. Não te dá medo, mas te dá susto e receio de levar susto. Os sustos são razoáveis, mas dá pra você ter uns pesadelos à noite, viu? Enfim, eu gosto desse filme. O roteiro é um roteiro normal, não é ruim, nem muito bom, tipo, tá na média. E minha nota pra esse filme é 9,5, porque você perde a graça nesse filme pela segunda vez. Mas também ele não é um filme ruim de se ver, ele é um filme legal de se ver, principalmente porque eles detalham a história e tudo mais. E os assassinatos que ele vê nas fitas são bem explícitos, são muito legais. Tipo, se você é meio psicopata que nem eu nessas horas, você vai gostar muito. Principalmente no 2, você tem que ver o 2. Mas o 2 eu vou falar só segunda-feira, tá, galerinha? Então eu recomendo vocês verem, eu acho que vocês vão gostar sim. Dá uns sustinhos bem legais. E tem umas horas muito loucas e você fica tipo, uou, mano, que é isso? Mas é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, dá aquele like maroto. Se você já viu esse filme, comenta aqui embaixo o que você achou e me dá aquela opinião do que você quer ver aqui no canal. E compartilha com os amigos, se inscreva no canal se você não é inscrito e não perca um vídeo de segunda, tá? É isso aí, galerinha. Eu vou para minha nave e tchau!